Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Iniciamos com a Conferência Magna Desafios Ambientais Globais e o Desenvolvimento do Brasil. Convidamos para presidir a mesa Dr. Aurineide Brito, presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Amapá. Dr. Aurinei, professor, mestre e doutorando em Direito Romano pela Universidade de Lisboa, membro da Escola Superior de Advocacia Nacional, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro da Academia Brasileira de Direito. Convidamos como palestrante a doutora Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente no período de 2010 a 2016, co-presidente do painel internacional de recursos da Organização das Nações Unidas Meio Ambiente, ganhadora do prêmio Champions of the Road na categoria Liderança Política do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2013. Passamos a palavra ao Dr. Aurineide Brito. Obrigado, querida Francisca. Agradeço a todos que estão no apoio da nossa equipe, com muito orgulho, com muito carinho, com muita honra. Eu declaro aberto os trabalhos desta Conferência Magna, agradecendo sempre a lembrança dos amigos organizadores que estão no Conselho Científico e Acadêmico deste evento, presidente da ENA, Dr. Rony, doutora Marinella, querido Beto Simonetti, grande amigo, e em nome de todos os demais, do nosso presidente Felipe Santa Cruz. Então, iniciando os trabalhos, eu passo a palavra à ministra Isabela Teixeira, dando boas-vindas à doutora Isabela ao maior evento jurídico digital do mundo, para que ela possa proferir a sua palestra. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer a gentileza do convite e vou tentar aqui fazer uma apresentação do momento que nós vivemos internacionalmente, do ponto de vista dessas circunstâncias que a questão do Covid impõe do ponto de vista da agenda internacional e a relação estreita com os chamados temas globais ambientais e os desafios para um país feito Brasil, como é que isso implica no nosso impacto, no nosso desenvolvimento. Toda essa questão internacional está colocada ou está circunscrita a vários temas ou a várias agendas que, na realidade, se conectam e se convergem, e são convergentes, e que, com a questão do Covid, o que se observa internacionalmente é que você tende a uma aceleração dessas mudanças ou dos efeitos dessas agendas que estão em curso. Isso significa dizer que nós estaremos mais expostos, como sociedade global, a incertezas e a riscos. Isso são coisas que já marcavam o século XXI, vão marcar de maneira mais incisiva, e, portanto, as sociedades estão interconectadas, mas elas não necessariamente continuarão tão interdependentes, que essa é uma das análises possíveis que na verdade, emergem do debate da pandemia global. Mas o que isso tem a ver conosco quando nós olhamos as questões ambientais?
A primeira questão é que a situação da crise hoje da saúde, crise global da saúde, a ciência sugere que é uma emergência exatamente de uma relação insustentável entre homem e natureza. Então, isso está muito bem pautado, e isso nos coloca, por exemplo, no Brasil, que nós temos na Amazônia ecossistemas totalmente estáveis, que estão protegidos. À medida que você vai destruindo isso, você vai expondo a espécie humana a vulnerabilidades de vírus, de micro-organismos que estão ali em ambientes endógenos, absolutamente vivendo de maneira controlada pela natureza. Então, essas rupturas que são provocadas, por exemplo, no caso do desmatamento, têm um potencial nos desmatamentos sem os devidos cuidados, sem você ter a proteção da natureza como um ativo importante para o seu desenvolvimento, isso pode ter implicações de novas ondas em relação à crise de saúde no mundo. E o Brasil é um dos candidatos para isso. Não é só o Brasil, em termos de Amazônia, ou dos países amazônicos, mas a bacia do Congo, a bacia do Mekong, onde você tem as remanescentes das florestas tropicais mais importantes no mundo. Além disso, essa agenda é toda guiada pela ciência. É absolutamente importante entender, mesmo as políticas ambientais no Brasil, são todas, como a gente fala no jargão, Science and Policy Oriented. Agora elas vão para Science Policy Action. A ação é determinante e a ciência sai desse processo muito mais fortalecida, tá? Globalmente, e com demandas mais estratégicas de gerar conhecimento, dados e informações para requalificar os processos de tomada de decisão. Isso eu não estou falando só na perspectiva de governos, eu estou falando nessa perspectiva de sociedades. Tá? Então, você vai estar cada vez mais próximo de querer entender a informação científica em linguagens de tomada de decisão e de apropriação de agendas de desenvolvimento por conta disso. Portanto, quais são os dados necessários, quais são as informações necessárias, como é que isso caminha. Há uma questão ainda no mundo, que são as novas relações geopolíticas e geoeconômicas. A questão ambiental é parte desse conjunto, ela se conecta nos interesses, por exemplo, dos europeus, nos interesses dos países asiáticos, nos interesses do próprio Estados Unidos. Todos esses países têm, hoje, todas essas regiões no mundo, têm agendas voltadas para a questão do green. Muitos apostam nos New Deals, nos novos acordos, onde o green tem um papel estruturante. Tá? Nós, aqui na América do Sul, não temos isso ainda equacionado de maneira estratégica. No entanto, somos detentores de grandes ativos ambientais e de recursos naturais e de relações ecossistêmicas, e nós estamos ainda num processo muito incipiente de colocar isso como um ativo político e geoeconômico, ou geopolítico e geoeconômico da nossa região. Mas, de qualquer maneira, o mundo está caminhando nessa direção, e o mundo tem, na realidade, expresso nas suas várias agendas, os novos valores de sociedades. A própria China tem no mandato do presidente Xi Jinping a civilização ecológica. Há uma clareza de trajetória da China até 2039 sobre isso, com uma grande preocupação de traduzir isso em bem-estar nacionais, bem-estar nacional, que influencia a qualidade de vida dos chineses com co-benefícios globais. Então, essa agenda está ganhando novas expressões internacionais, porque o mundo está mudando. Não é uma questão de negacionismo ou de falar que isso não existe. A ciência evolui, o mundo está mudando, e isso, por exemplo, pautou o evento deste ano da Conferência de Davos, exatamente na expressão das novas economias, e, em seguida, a publicação do relatório The Green Swan, que, inclusive, pelo Banco Central dos Bancos Centrais do Mundo, na Suíça, mostrando a emergência da crise climática como novo Green Swan, fazendo uma referência ao Black Swan da crise econômica em 2008, e, na realidade, o vice-presidente deu uma entrevista ao Valor na semana passada, mostrando que, na realidade, o Green Swan hoje, no curto prazo, é o Covid. Ou seja, é importante entender como essas coisas se conectam e, na realidade, como que você vai para uma perspectiva de multi-stakeholders, não mais uma empresa só de interesse de acionistas, mas dos seus grupos de interesse, do seu consumidor. Esses conceitos estão mudando, esses conceitos estão evoluindo, com impactos no comércio internacional, com impactos vindos da economia de inovação, com a demanda sobre dados e informações e, obviamente, impactos na jurisprudência do direito internacional. Então, é óbvio que isso vai ganhar e vai progressivamente ganhar novas tensões
novos interesses, particularmente nos chamados global issues, nos chamados fronteiras planetárias, onde, na realidade, você não mexe na soberania dos Estados nacionais, mas você tem que entender como é que as ações dos Estados nacionais impactam globalmente o bem-estar e a segurança do planeta. Essas discussões têm várias expressões e a questão ambiental é um dos temas dessas discussões e, portanto, o Brasil, que é um player do ponto de vista de ter importantes recursos naturais e ter sido sempre construído, desde 1992, a expressão de meio ambiente e sustentabilidade como soft power de nossa política externa, tá? Isso dá ao Brasil, ou confere ao Brasil, protagonismo, mas também confere responsabilidades, confere uma nova perspectiva de engajamento do país. E, associado a isso, nós não podemos esquecer que chega claramente a discussão sobre vulnerabilidades sociais, desigualdades e informalidade na economia. Esse assunto vem progressivamente se engajando na chamada agenda ambiental global, e hoje, pós-Covid, é inequívoco, todos os debates internacionais que eu tenho participado, todos falam de vulnerabilidades, desigualdades sociais e informalidade na economia. Então, essas discussões todas estão muito vivas, e isso reflete no Brasil como? Eu diria que a sustentabilidade, que é uma agenda que une povos, se você colocar todos os temas globais, você não tem essa convergência das sociedades. Você tem disputas. Então, está aí a polarização com os Estados Unidos e China, a discussão com a Europa, a discussão com a Índia, mas, quando você fala sustentabilidade, todo mundo convergiu na Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e todos convergiram no Acordo de Paris. Então, você tem uma agenda comum, de interesses comuns, e, obviamente, essa agenda, além da discussão de climate change e de sustentabilidade propriamente dita, ela traz a importância das democracias, traz a importância de uma nova relação com a natureza por conta da biodiversidade, traz a importância da agenda das cidades, no chamado Oriente, no lado oriental do mundo. A discussão hoje não é mais sobre smart cities, é sobre cidades civilizatórias, onde a questão do enfrentamento da desigualdade é central nas soluções que estão sendo trazidas para o mundo do outro lado do planeta. E também a discussão política e geopolítica, chamados New Deals, considerando a nova ordem global. Esse contexto traz o Brasil como? O Brasil, como eu disse antes, tinha uma expressão importante de política externa como soft power associada a esses temas, além de cultura, etc. Mas o Brasil é aquela pergunta que a gente fala, so what? A gente pode olhar e colocar isso, soon what? Em termos de curto prazo, o Brasil está sob uma forte pressão, e essa forte pressão do Brasil tem a ver com, no meu entendimento, como é que um país hoje é percebido internacionalmente. O país é percebido internacionalmente em 4 dimensões: pela sua economia, pela sua capacidade, um regime econômico que permita investimentos, crescimento, desenvolvimento, é percebido pelo regime político, as democracias. Um país é democrático, ele é muito importante na sua expressão global, tá? Ele é perseguido pela chamada segurança de garantias, ou seja, todos os direitos humanos, populações indígenas, populações vulneráveis, e percebido pelo seu compromisso com o meio ambiente. Essas 4 variáveis orientam a percepção hoje global em termos de quem somos, como somos e por onde vamos. Nessa situação, o Brasil está muito exposto em relação a vários desses itens, mas particularmente a Amazônia tem essa projeção, porque a Amazônia nos coloca no mundo e a Amazônia de hoje nos tira do mundo. E o mundo tem uma percepção de Amazônia muito voltada para uma Amazônia apenas ligada ao desmatamento, quando a Amazônia tem desafios enormes em relação ao seu desenvolvimento. Afinal de contas, você tem cerca de 25 milhões de pessoas que lá vivem e 80% dessa população vive em cidades. Então, a Amazônia é chamada pelos especialistas como um wicked problem, na realidade chamada como pela sua complexidade. A sua percepção internacional nós precisamos resolver o desmatamento da Amazônia, porque 99%, 95% estão associados ao crime, mas nós temos que olhar os requisitos de desenvolvimento da Amazônia, como os amazônios demandam esse desenvolvimento e, portanto, também fazer o enfrentamento de como essa agenda política que está posta hoje no Brasil, que é real,
como que essa agenda política em relação à Amazônia vai propiciar soluções em que você possa conciliar os interesses e valores de uma floresta em pé, de conservação, com os interesses e valores de desenvolvimento, além de resolver o passado. Então, há uma sensação, e isso é uma percepção muito interessante, de que o Brasil precisa entender a demanda internacional, reconhecer os erros, e eu digo isso com muita clareza, porque durante a minha gestão nós temos as menores taxas de desmatamento da Amazônia, mas não é só a questão de taxa de desmatamento, é a capacidade de enfrentar o desmatamento, porque isso é um imperativo moral, se trata de enfrentar o crime. Tá? Efetivamente. Agora, você tem que entender a realidade local para poder agir, e a minha sensação é que hoje o Brasil está brigando com o passado, ao invés de estar falando do futuro. Então, há uma discussão política importante de que você quer recontar o passado sem você entender, de fato, as contradições que o passado te determina hoje. E, para isso, você precisa discutir com a sociedade. Você é absolutamente imperativo, sociedade aqui, lato sensu, não só envolvendo o setor privado, setor financeiro, mas envolvendo os governos, os estados subnacionais, entender as realidades, os grupos de interesse, como é que as pessoas se organizam em torno de soluções, de ações que propiciem soluções. Isso quer dizer que a demanda de hoje não é por passar boiada, a demanda de hoje é por rastrear boiada. Então, se a gente entender como é que as coisas estão vindo, do ponto de vista dos mercados, do ponto de vista dos interesses locais, das necessidades de encontrar soluções para situações, muitas vezes, que estão dadas como um passivo social há mais de 30 anos, nós começamos a discutir com base na realidade e sem propostas que, na realidade, criam mais má compreensão do problema e das soluções, do problema do que necessariamente soluções. Geram muito mais conflitos do que você fazer um enfrentamento real e explicar para o Brasil, explicar para o mundo as soluções que estão sendo propostas, quais são os seus trade-offs e como que isso impacta ou não o desmatamento, direitos individuais, direitos coletivos, enfim, tudo isso que a pauta ambiental acaba determinando no Brasil. Como nós estamos terminando meu tempo, eu acho que vale aqui a pena discutir, explicitar, talvez 3 coisas ou 4 coisas importantes. A soberania determina a gente o exercício e a responsabilidade. Quem exerce soberania é essa. Você tem responsabilidade sobre isso e, portanto, você tem que trabalhar uma agenda mais robusta de defesa, de segurança e de interconexão digital da Amazônia. A Amazônia é um continente dentro do Brasil, que é um outro continente, é um país continental, e ela precisa estar conectada e interconectada. Isso é absolutamente essencial. E nós precisamos discutir isso dentro do impacto da economia da inovação e dentro das parcerias estratégicas que o Brasil tem. Isso é um segmento de enfrentamento, não só de defesa de território, soberania, etc., mas de enfrentamento ao crime ambiental que está associado às cadeias de crime organizado. Isso está mais do que comprovado, mais do que dito, e eu particularmente sei disso, porque eu enfrentei isso durante 2 anos, 6 anos como ministro e 2 anos como secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu fui chefe, eu fui do Departamento de Fiscalização do IBAMA, eu tenho um razoável conhecimento de como é que essas coisas acontecem lá. Há uma segunda discussão, que é sobre as transições econômicas, as atividades econômicas. Nós temos que atualizar essas atividades. Quais são as vocações da Amazônia e quais são as transformações necessárias, por exemplo, em mineração, em concessões florestais, na agenda de commodities que a Amazônia tem. Como é que você pode transformar isso de tal maneira que você diminua a faixa de perdedores, do ponto de vista dessas novas economias, dos novos caminhos que o mundo está determinando, querendo ou não, isso é inevitável. Há também a própria discussão sobre a viabilidade das novas economias. Não existe uma única solução. Você precisa trabalhar uma combinação de soluções. Certamente, o que vai acontecer no Pará não é necessariamente a demanda que você vai conseguir replicar do mesmo jeito no Amapá ou em Roraima. Você tem que entender como é que isso se coloca nas realidades e, obviamente, sempre com a história dos ganhos de qualidade de vida e dos interesses das populações amazônicas. Você tem que melhorar essa interlocução e expressar na agenda de soluções o que os habitantes de lá determinam e querem. Tá? Então, é óbvio que nós precisamos ter novas políticas, uma nova política indígena para povos tradicionais. Os trade-offs em relação a isso, a Amazônia não é um lugar que admite simplificação. O Brasil não embora sejam necessárias soluções simples, você não pode simplificar um problema complexo. Você tem que entender as várias dimensões desse problema e entender o impacto disso progressivamente. Você não pode resolver uma coisa aqui que vai virar um novo problema daqui a 10 anos.
Essa complexidade é necessária que seja vista, mas você tem que desatar os nós. Então, eu acho que tem uma agenda política posta na Amazônia, como eu disse, a questão das commodities, a questão do garimpo, o garimpo ilegal, o garimpo legal. Você tem que discutir isso de uma maneira aberta. Você tem segmentos formais da economia que precisam ganhar expressão, como a discussão de infraestrutura, os interesses em parcerias estratégicas com outros países, com outros investidores, a questão de energia, não só a geração de energia para o país, mas efetivamente o acesso à energia às populações que lá vivem. Tá? A questão do saneamento, o Brasil acabou de aprovar o marco regulatório de saneamento. Qual é a estratégia de saneamento para as cidades da Amazônia? Isso é uma coisa extremamente importante de ser discutida, porque com isso, a agenda ambiental chega no dia a dia do cidadão. O cidadão começa a entender que ele precisa, que ele tem um rumo para melhorar a sua vida e, obviamente, a economia da região. Você tem que ter comunicação e conexão, você tem que lidar com a questão de governança e gestão pública na Amazônia. A crise do Covid nos mostra a fragilidade, não só do SUS, mas a desigualdade dentro do SUS, o impacto regional na Amazônia é impressionante. Você tem que lidar com a regulação fundiária, que é uma agenda que está posta, mas está posta de maneira torta, como a regularização ambiental. Você precisa entender os impactos, você precisa ter uma estratégia de etapa a etapa, de tal maneira que você possa acolher aqueles que justamente têm os seus direitos e entender, eventualmente, que para solucionar algumas situações, você vai ter que quebrar ovos para fazer omelete. E o Brasil terá que pactuar isso. Ou então, toda vez que se ganha, como foi o Código Florestal, os perdedores se sentem satisfeitos, entram com ações no Supremo e adiam 5, 7 anos uma decisão que a sociedade tomou. Esse amadurecimento em relação à democracia, o Brasil precisa avançar. Garimpo e mineração em terra indígena é outro debate estratégico, tá? E a questão dos territórios protegidos, além, obviamente, de implementar o Acordo de Paris. O Brasil precisa ter uma estratégia de implementação do Acordo de Paris na Amazônia e fora da Amazônia. Na Amazônia, 42% das emissões do Brasil de 2019 estão associadas ao desmatamento ilegal, ou seja, é um carbono que é PIB negativo, é um carbono que é associado à sonegação fiscal, trabalho escravo, não agrega nada. Então, eu estou jogando um carbono na atmosfera que, na realidade, não muda a minha realidade, os desafios de desenvolvimento do país. Por outro lado, a agenda ambiental precisa dialogar com esses desafios de curto prazo e longo prazo, ela precisa motivar soluções, ela precisa entender como é que você discute a Amazônia a partir da Amazônia e não só a Amazônia a partir da percepção internacional. E, da mesma maneira, nós precisamos conversar lá fora e explicar os desafios do Brasil, obviamente, com credibilidade. O Brasil perde credibilidade, eu tenho perdido credibilidade, como eu disse, por ter uma postura de guerrear com o passado. É melhor contar novas histórias baseadas no futuro. Não adianta a gente ter uma economia, uma agricultura robusta, importante, que resolveu um problema de importação de alimentos nos últimos 45 anos do Brasil, viramos um grande produtor, se a gente não sabe dizer o que a gente vai fazer nos próximos 40 anos com essa agricultura e o que nos interessa estrategicamente no mundo. Então, é óbvio que pós-Covid nós precisamos pactuar com a sociedade a consecução desses novos objetivos de desenvolvimento sustentável, tendo no horizonte novas crises, como a econômica, a climática, novas crises de saúde, que estão postas. Isso você precisa entender como é que você vai querer jogar esse jogo. Ou seja, eu não vejo isso sem a gente conseguir, de fato, pactuar uma visão, um projeto, um plano de ação de desenvolvimento sustentável para a Amazônia a partir dos interesses da Amazônia e a partir daquilo que consolida uma visão de Brasil. Tá? De um novo Brasil, de uma identidade, uma nova identidade política do Brasil que dialoga com o século XXI, com o que está colocado aí, com os temas globais, que tem capacidade de negociar internacionalmente, de afirmar os seus interesses sem estabelecer fantasmas ou mesmo agendas, desculpa a expressão, de disfunções políticas e econômicas que não fazem sentido no diálogo internacional, no debate internacional. Todos os países têm interesses, todos. Nós temos que afirmar os nossos interesses sem medo de construir, conjuntamente com parceiros e alianças, agendas robustas que dão ao Brasil o seu papel e a sua identidade, não só de um país do extremo sul, mas um país de liderança dentro dos emergentes e um país que pode, com isso, não só se beneficiar globalmente, mas essencialmente na solução dos desafios que esse país tem nas suas várias regiões. Não é só a Amazônia, nós temos soluções, temos que ter soluções para o resto do nosso desenvolvimento, mas, como eu disse, nós já perdemos a Mata Atlântica. Tá? Nós precisamos entender como é que se constrói a partir da conservação e não a partir da destruição. A gente não precisa destruir para restaurar. Custa muito caro restaurar. Nós temos que saber, a partir da conservação e com a identidade das questões locais,
e a Amazônia também é uma Amazônia urbana, é absolutamente importante ser isso, que a gente possa evoluir em soluções e trazer com isso a segurança jurídica necessária para dialogar aqui nacionalmente e dialogar internacionalmente. A tendência global é esse assunto ser mais do que nunca a robustez, ser robusto no século XXI e nos interesses internacionais. Na minha opinião, o Brasil não pode perder chance de ocupar esses espaços, liderando com base em soluções e com reconhecimento dos chamados trade-off, das suas desigualdades, das suas dificuldades internas. Agora, não é gritando ou excluindo as pessoas. A gente terá que estabelecer um novo patamar da nossa democracia e uma nova discussão estratégica sobre os nossos interesses. E nisso eu provoco, finalmente, a OAB que ela se candidate a ser um desses espaços democráticos, exatamente de olhar claramente essas várias possibilidades do Brasil, os nossos trade-offs, e entender como é que nós juntamos o Brasil de novo. Não é um Brasil polarizado que a gente vai resolver o assunto. Vai ser um Brasil que converge, um Brasil de consenso e não um Brasil de dissenso. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Impressionante a sua experiência. Agradecer a sua colaboração, que essa discussão, que esse debate, essa conversa, esse diálogo possa continuar ainda no âmbito da OAB, para que a gente possa encontrar esse modelo de governança citado, orientado, e que a gente possa encontrar principalmente esse caminho de convergência para os temas que afetam ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento do país e à preservação ambiental, encontrar esse equilíbrio. Já temos o Acordo de Paris, já temos bons modelos de governança, como o próprio citado multi-stakeholder, que foi citado pela senhora na sua intervenção. Então, que isso venha para, como você falou, provocar a instituição para continuarmos o debate. Nós temos comissões dedicadas a isso no âmbito da OAB e já fica o convite para a sua colaboração permanente em outra oportunidade. Então, com isso, agradeço sua palestra, devolvo a palavra ao nosso cerimonial para dar continuidade ao evento. Agradecemos as ilustres participações da palestrante deste painel Desafios Ambientais Globais e o Desenvolvimento no Brasil, doutora Isabela Teixeira. Agradecemos as ilustres contribuições registradas nesse painel, bem como a presidência do doutor Aurineide Brito, presidente da seccional da OAB do Amapá. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos, um bom dia e bom congresso. Até mais.